Olá, meus amigos, a paz do Senhor a todos. Espero que vos encontre todos com boa saúde, sob as proteções do Divino. E nós estamos aqui hoje para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e nós estaremos hoje dando continuidade, à nossa revista que fala sobre a carreira que nos está proposta. E hoje nós falaremos sobre resistindo à tentação no caminho. O caminho que nos lva ao reino nos traz muitas tentações, nos traz também provações vindas do Senhor, e nós estaremos falando um pouco a respeito disso hoje com os irmãos. Então eu agradeço muito cada um de vocês que aqui está conosco, mas vamos dar início para que não se torne uma aula muito extensa, Nós vamos de cara aqui trazer algumas perguntas que serão respondidas durante o transcorrer desta aula, meus amados. E as perguntas são as seguintes: existe diferença entre tentação e provação? Nós sabemos o que é tentação e o que é provação. Nós aprenderemos hoje isso. Ser tentado por um acaso é pecado? Você passar por tentações é pecado, meus amados? São coisas que parecem até superficiais, coisas que nós nem pensamos nisso, mas existem essas questões, sim. E afinal, como é que nós devemos fazer para vencer as tentações que vierem a nós, E o mais importante aqui é uma pergunta crucial para todos nós. Se por um acaso nós cedermos às tentações, o que é que nós devemos fazer, meus amados? E para dar início já à nossa aula de hoje, nós precisamos saber que a tentação, quando ela vem para tirar algo de você, ela vem para destituir alguma coisa que você tem, Então, a tentação, ela vem e tira de você. Um exemplo muito claro, que é o assunto que nós estamos falando, a tentação vem para tirar a sua salvação, para tirar a sua santificação. Já a aprovação, meus amados, a aprovação, ela vem para colocar alguma coisa, para adicionar. Nós vemos ali Abraão, quando ele foi provado por Deus, e Deus pediu que ele levasse o seu filho para sacrifício, e ele levou. Então ali ele foi engrandecido perante o Senhor pelo que ele fez, e não houve a necessidade do holocausto, como todos nós sabemos. Então dá para perceber, meus amados, que elas são totalmente antagônicas. A tentação, ela destrói, a tentação, ela te abate, a tentação, ela te prejudica, é alguma coisa assim maléfica, ela não vem de Deus, então a tentação ela vem verdadeiramente da carne, ela vem verdadeiramente do mundo, desse mundanismo que está aí, e vem de Satanás. Já a aprovação, aqui nós acabamos de falar sobre Abraão, que é aquela que te qualifica, esta sim ela vem de Deus, ela vai te enobrecer, vai te colocar acima de um nível, de um ser humano comum. Com ela você vai demonstrar realmente o seu amor e a sua fé em Deus. Mas vamos à Bíblia, que nós aqui costumamos trabalhar sempre com a Bíblia para que não haja contestação e nem dúvida no coração dos irmãos, Na Bíblia a tentação aparece lá em Gênesis 22, lá em Gênesis 22, 1, e diz assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Olha, então a palavra é aprova. Nós estamos aqui falando do mesmo texto que eu já disse para os irmãos. Então Deus ele não tenta ninguém, como nós já sabemos. Não tenta ninguém. Através de Tiago 1,3 nós já sabemos que Deus ele não tenta ninguém e por ninguém também ele é tentado. Então Abraão ele colocou a prova. Deus colocou a prova a Abraão. E ele disse: Abraão respondeu a ele: eis-me aqui para fazer aquilo que nós acabamos de falar, levar o seu filho para o sacrifício, e não foi necessário. Mas por ter sido colocado à prova, ele respondeu, tendo fé verdadeiramente em Deus. Então ele foi colocado à prova e foi colocado acima da normalidade do ser humano. E a palavra ali nesse texto, meus amados, é massá, ou seja, M-A-C cedilha A com acento H,
massá, ou seja, Deus aqui não estava tentando Abraão, mas sim provando, ele estava colocando Abraão à prova. O sentido do uso é diferente e a escrita também. A escrita aqui ela é colocada diferente também. Então ele estava, portanto, ali promovendo Abraão. Porque como nós já vimos, meus amados, deixa eu pôr para carregar para não ter problema no transcorrer aqui, né? Porque como nós já vimos, existe sim a diferença entre tentação e provação. E como eu já falei, Satanás, ele tenta, Deus, ele faz prova, ele vai testar a pessoa, né? Então, meus amados, o sentido de uso é diferente. O sentido de uso é diferente. E na escrita também, nós temos alguns pontos que são diferentes também. Ele estava ali, portanto, promovendo Abraão, como eu já falei para vocês. Deus ele não tenta ninguém. Vejam a diferença na escrita massal, ou seja, como eu disse, M-A-C cedilha A-H, é por a prova, como está no texto original. Abraão aprova, pois Deus Abraão aprova, então é por a prova. Lá em Lucas 4, versículo 2, diz assim que durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, ele estava ali para ser tentado pelo diabo. Então, Cristo ali estava sendo tentado. E ali é colocado a palavra usada ali em Lucas é peirazo. A palavra é peirazo. Ou seja, essa palavra é usada no grego para tentação. E isso eu trago porque muitas traduções bíblicas fazem uma confusão muito grande a respeito disso. E nós iremos hoje aqui esclarecer isso, para que não tenha esse tipo de confusão. Tentação, provação, nós precisamos esclarecer isso. Mas vamos dar início à nossa aula de hoje. O texto sugerido está em Mateus 4, de 1 a 11, e nós não leremos porque ele vai estar explícito durante toda a nossa exposição. Então nós não faremos a leitura nesta noite deste texto, nesta aula, né? Deste texto. Estamos estudando em Mateus, mas vemos claramente, meus amados, que Jesus estava cheio do Espírito Santo nessa mesma situação lá em Lucas 4, no versículo 1, ou seja, ele tem a sua vida controlada, dominada pelo Espírito Santo como o homem que se fez. Como o homem que se fez. Assim também nós devemos ser. Como devemos, e como devemos e como vemos lá em Efésios 5,18, que diz o quê? Ele diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, no qual está a dissolução, mas sim nos encher do Espírito Santo. É desta maneira que ele nos traz a palavra lá em Efésios. E eu gostaria de acrescentar que o versículo 2 do texto sugerido, ou seja, Mateus, né? Ele fala do jejum. E ele não menciona a água, ele fala apenas do jejum. E existe uma controvérsia, uma confusão muito grande também, que não precisaremos explicar. Ele não menciona o jejum, mas existe o jejum da água também, como foi feito por Moisés, que ficou 40 dias sem se alimentar e sem beber água. E existe o jejum, como aqui no caso de Jesus, não foi mencionada a água, mas ele fez o jejum durante esses 40 dias. Então existe, portanto, estudos divergentes a respeito disso, porque eles querem colocar um contraposto ali com Moisés também, como eu já expliquei. E quero aqui constar também que o jejum, meus amados, ele não deve ser medido pelo tempo que você pratica ele. O jejum, eu vou fazer um jejum de 12 horas, vou fazer um jejum de 24 horas, de 3 dias, de um mês, de 40 dias. Então, o jejum ele não pode ser medido pelo tempo, não deve ser medido pelo tempo que você está praticando ele, mas sim pela consagração a Deus, E é preciso estar neste período em oração, porque nós já aprendemos que o jejum é feito em oração. Já nos versículos de 3 a 10, nós vemos a tentação ali do diabo, né? No versículo de 3 a 10,
do texto que nós estamos lendo, em Epígrafe, nós vemos ali, a partir dali, a tentação do diabo, as tentações que ele fez e as respostas de Jesus para estas tentações, meus amados. A sua primeira resposta a primeira resposta que Jesus dá, ele cita Deuteronômio 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem, né? Nem só de pão viverá o homem, isso está também em Mateus, mas vamos lá em Deuteronômio para analisar todos esses questionamentos feitos por Satanás a Jesus, né? Na sua segunda resposta, ele vai citar o quê? Deuteronômio 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira resposta que ele citou está em Deuteronômio 6, no versículo 13. Deuteronômio 6, no versículo 13, que diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Na primeira, ele mandou que Jesus transformasse aquelas pedras em pães. A segunda, ele queria que Jesus se atirasse do pináculo, que os anjos estariam ali para segurá-lo. E na terceira, ele pediu que Deus o adorasse. Então, vejam, meus amados, que Jesus, com a palavra, combateu essas tentações que lhe foram colocadas por Satanás. Veja no versículo 11, Jesus, ele venceu Satanás como homem. Isso nós precisamos entender. Tá? E depois de ter vencido a Satanás como homem, ele foi servido por anjos, como um Deus que realmente e de fato ele era. Isto tudo fica muito claro, não necessita de adendo algum, né? Nada, fica muito claro. Na própria leitura do texto em Epígrafe nós entendemos estas questões, meus amados. O texto de Mateus 4, de 1 a 11, o texto de Lucas também 4, a partir do versículo 1. Então isso deixa tudo muito claro. Mas o primeiro assunto de hoje nós trataremos da tentação na esfera humana, meus amados. E precisa ficar bem claro aqui o significado da palavra tentação. Nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Tentação é a ação ou o efeito de tentar, de procurar conseguir alguma coisa. É atração por uma coisa proibida, é um estímulo, meus irmãos. É um estímulo ou uma indução a um ato, né, que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou uma convenção social. Ou seja, é instigar ou induzir para o mal. Isto é uma tentação. É despertar em outra pessoa o desejo intenso de algo geralmente considerado censurável. Isso é uma tentação. Então, Cristo ali, ele vivia como homem, mas ele era dedicado a Deus e a sua palavra. Então, tudo que foi proposto por Satanás ia contra a palavra de Deus. Então, é considerado censurável, muito censurável. Não tem como se fazer isso. Biblicamente falando, meus amados, nós vemos através do hebraico, nós podemos falar através do hebraico, a palavra massá, já escrita de uma maneira diferente, M-A-S-S-A com acento H, ela traz essas variáveis de escrita como nassá, que é N, atil, C cedilha, AH, que é tentar, ou massá, que significa tentação no sentido de testar, e de provar. E apenas para conhecimento, aparece também ali com a palavra meribá, nós vimos isso na aula passada, e representa um momento de descontentamento e desconfiança do povo de Israel em relação à liderança de Moisés, e assim a provisão que era oferecida por Deus, a provisão divina. Né? O contexto bíblico afirma que os israelitas eles discutiram com Moisés sobre a ausência de água, e Moisés os repreendeu por colocarem Yahvé à prova, porque o Senhor é que era o Senhor de tudo aquilo que estava acontecendo. Daí o nome Massá, e
Meribá, com o significado de testar ou provar. Então, aquele povo testou a Deus, né? Colocou Deus à prova nesse sentido. No grego, com basicamente o mesmo significado, nós vemos o que? A palavra peirasmos e o verbo peirazo, que significa testar ou submeter à prova. Eu sei que isso pode ficar complicado na cabeça de vocês, mas eu já simplifico de uma forma que vocês vão entender. Portanto, meus amados, tentação é um teste ou uma prova a que somos submetidos para testar. Nós somos submetidos a ela para nos testar, né? A nossa resistência e equilíbrio diante de situações adversas que nos atacam ou diante de situações atrativas para fazer ou participar do mal feito, como qualquer intuito, mas principalmente com o fim de obter prazer ou lucro. Então, é isso. Nós precisamos ter equilíbrio diante dessas coisas. Independente da palavra, meus amados, independente da palavra Massá, Meribá, independente desse tipo de colocação, peirasmos, né, nós precisamos entender que aqui é o contexto que designa o entendimento. É o contexto que traz este entendimento. E que Deus, como já vimos, não tenta ninguém e também não pode ser tentado. Tá? Então Deus ele não tenta, ele leva a pessoa à prova, como fez com Abraão, como nós já dissemos ali. Ele testa para elevar o homem. Ele fez isso com Abraão. Já falei isso pela terceira vez. Gravem bem isso. Nós vimos isso também na aula passada, então eu acredito que tenha ficado bem claro para os irmãos. Já Satanás, meus amados, ele traz a tentação. E com a tentação, se você cai em tentação, se você aceita essa tentação, vem o quê? A degradação humana. Vem a degradação humana. O que precisa ficar claro para os irmãos é que a tentação pode vir do diabo, ela pode vir do mundo, e ela pode vir da carne. Ela pode vir do diabo, ela pode vir do mundo e pode vir da carne também, sendo esta, ou seja, sendo a tentação, vamos dizer assim, a principal arma utilizada por estes, tanto pelo diabo quanto pelo mundo, como pela carne. E ela vem de maneira externa, sobre nós. Já a tentação da carne, ela vem de maneira interna. Nós precisamos entender isso também. Então ela vem de maneira externa através de Satanás e do mundo, e de maneira interna através da carne, da tendência que nós temos para o pecado. E foi o que ocorreu com Eva e Adão lá no paraíso. Essa veio de fora. Seu objetivo, meus amados, o seu objetivo é nos desviar do caminho do Senhor, é nos desviar, nos afastar de Deus. Lembra os irmãos que o diabo sabe que será derrotado. Isso não tem a dúvida, ele sabe que ele já perdeu. Se ele conhece as escrituras sagradas, e nós sabemos que ele conhece, ele sabe que ele será derrotado. Portanto, o seu intuito agora é tirar o máximo de almas do caminho do reino de Deus. E ele faz isso, meus irmãos, de uma maneira muito sutil. Você, se não estiver atento, nem se percebe no erro. Nem se percebe no erro. Mas a tentação, ela pode também, e isso ocorre muito, vir de dentro do ser humano. Nós falamos externamente, agora vir de dentro do ser humano. Tiago 1, 14 e 15 é muito claro, ao contrário, fala ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, meus irmãos, uma vez consumado, ele vai gerar a morte.
Para o cristão, para o ímpio, para qualquer pessoa, ele vai gerar a morte. Quando permitimos que o pecado e desejos humanos habitem, façam morada em nosso ser, o Espírito Santo se afasta desta relação, nos, é, nos deixando a nossa própria sorte, vamos dizer, e podemos dizer assim, sim. Porque nós fizemos a escolha. O alimento que nós estamos colocando dentro de nós está sendo dado ao pecado. E assim a ganância, a soberba e a busca pelo prazer material, pelas concupiscências da carne, falam mais alto dentro de nós, tornando a tentação, tornando as tentações, vamos dizer assim, uma realidade almejada, alguma coisa que nós queremos, uma coisa prazerosa. E assim nós nos tornamos o quê? Escravos dos nossos próprios vícios e dos nossos desejos. E assim nós passamos a viver em nós, meus irmãos, o reino das trevas. Nós precisamos entender isso. O que preciso deixar claro aqui para os irmãos, para que não tenha dúvida, é que Deus só pode passar por tentação, só podemos passar por tentações que Deus, mais uma vez, embora na cabeça é muito assunto, mas eu já me achei aqui. Nós precisamos deixar bem claro para os irmãos é que Deus ele só pode passar por tentações que venham externamente, no caso de Cristo, externamente. Então Cristo estava ali passando por tentações que vinham de fora. Por quê? Porque como Deus, homem que ele era, ele não cometeu pecado nenhum. Portanto, ele não passou por nenhuma tentação da carne, porque não havia pecado nele. Lembre-se que ele é o novo Adão e não se contaminou com o pecado, porque nunca deixou de ser Deus, nunca deixou. Venceu o diabo como homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Então, ele não tinha dentro dele o pecado para que o próprio ser dele, a carne, não tem poder sobre ele, porque ele não havia pecado, ele não havia caído em pecado algum. Precisa ficar claro aos irmãos que Deus a ninguém tenta. Nós já falamos na aula passada, estamos repetindo pela segunda vez aqui. Nem tampouco pode ser tentado pelo mal. Tiago 1, no versículo 13. Exatamente no versículo 13. O que vem de Deus, meus amados, ele não nos tenta. O que vem de Deus são provações, que vão nos levar a um próximo nível de relacionamento com ele. 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É desta forma. Portanto, a aprovação divina vem para nosso aprimoramento e edificação, meus irmãos. Entenda, portanto, que uma vida dominada pelos padrões carnais, uma vida dominada pelos padrões, pelas paixões carnais, ela sempre é de responsabilidade humana. Nós é que permitimos isso. Romanos 8, 6, versículo 7, diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. É desta maneira. Nós precisamos entender que por mais que seja o diabo que vai te induzir a cair em tentação, esta queda se dá na esfera terrena e humana e por uma escolha sua, por uma decisão que você tomou. Porque você, cristão, tem conhecimento da palavra de Deus.
Ocorre, meus irmãos, que os cristãos, eles sofrem uma grande pressão para o cometimento do pecado. Eles são os mais atacados, porque quem já está do lado de Satanás não precisa ser muito atacado. Já o cristão, ele precisa sim ser atacado. Satanás vem e ataca. E, meus amados, entendam que sucumbir às tentações de Satanás pode demonstrar um cristianismo não sincero. Lá, se nós formos lá em Lucas relata muito bem isso, Lucas 8,13, né? Diz que aquele que cai sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Tá? Mas só que não criaram raiz. Eles creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, eles se desviam. É desta maneira. Isto posto, meus irmãos, fica claro que a tentação é um fenômeno humano que pode também vir do diabo, mas jamais virá de Deus, porque Deus a ninguém tenta, meus irmãos. Deus a ninguém tenta. Mas vamos entrar no segundo assunto, para a gente poder se adiantar um pouquinho. E aqui faz um pouco mais, assim, aumenta um pouco a referência ao texto sugerido pela Escola Bíblica Dominical. E quero aqui, meus irmãos, mostrar a vocês a relação da tentação de Cristo no deserto. Estabelecer ali uma certa relação. E que fique claro aos irmãos que Deus provou Cristo no deserto. Ele foi levado ali pelo Espírito Santo, e Deus ali provou Cristo no deserto. E ele provou como? Permitindo que fosse ele tentado pelo diabo. Então Deus provou ali a Cristo, permitindo que ele fosse tentado pelo diabo. E Satanás ali, ele tentou, como eu vou dizer, ele tentou se valer ali da humanidade de Cristo para destruí-lo. Mas Cristo homem, entendam bem o que eu estou falando, Cristo homem, não Cristo Deus, Cristo homem, Jesus homem, ele resistiu e derrotou, como nós já vimos nas aulas anteriores, Satanás. Quero aqui fazer um adendo também com a jornada de 40 anos do povo de Israel no deserto. Nós podemos ali estabelecer uma relação. Muitos deles, meus amados, colocaram em dúvida a proteção e o cuidado de Deus, né? Testando e tentando Deus por diversas vezes e motivos, como podemos ver lá em Êxodo 16, versículo de 3 a 8. Veja bem, testando e tentando a Deus por diversos motivos, como eu falei. Uma leitura de Êxodo 16, de 3 a 8, vai deixar bem claro. Mas vamos aqui usar simbolicamente somente o versículo 3, onde eles dizem, né? Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos pão até fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Nós já vimos isso na aula passada também. Nós estamos estudando e está sendo uma sequência, e é muito bom isso, que uma coisa sempre vai levar a outra. E como nós sabemos, meus amados, Deus amparou e usou o seu poder para alimentar e cuidar do povo naquele momento. O que vemos de diferente nas tentações de Cristo é que ele foi desafiado a fazer o mesmo. Ele foi desafiado a usar os seus poderes divinos para superar o sofrimento, para superar a fome, e ele não fez isso. Ele não fez. Deus supriu no deserto. Deus foi lá e supriu. Mas na tentação de Cristo, não. Ele não usou os seus poderes divinos. Enquanto o povo hebreu murmurou contra Deus e o desafiou, Jesus segue, foi atendido, né? Jesus, ele segue submisso a Deus e ele resistiu à tentação como homem. Nós precisamos frisar aqui, como homem, porque ele estava preparado espiritualmente. Ele estava em jejum e oração por esses 40 dias. Então ele mostrou ali que o ser humano é sim
capaz de resistir, meus amados. É capaz de conseguir vencer a tentação, estando sim ele em verdadeira comunhão com Deus. Não podemos esquecer nunca que nós devemos estar em comunhão com Deus. Com isto, meus irmãos, nós aprendemos que a fidelidade a Deus, ela deve preceder a satisfação pessoal e aos bens materiais. Ser fiéis a Deus é o nosso dever. Portanto, nós devemos estar sempre vigilantes, pois o caminho para a vitória é conhecer a palavra de Deus e fazer a vontade divina. Vejam que Jesus, embora fisicamente fragilizado pelo jejum de 40 dias, ele estava espiritualmente muito forte. Né? Estava espiritualmente muito forte. E acrescenta aí no seu conhecimento um pouquinho mais. O Espírito Santo, ele te conduz. O Espírito Santo, ele vai te conduzir, mas ele nunca vai te tentar. Ele conduz e mostra os caminhos, ele abre as portas. Já a tentação nunca te conduz a nada. Ela busca te destruir na sua caminhada. Ela te tenta de uma maneira destruidora. Ela fecha a porta, ela obstrui o caminho. Este é o objetivo da tentação. É a degeneração humana. E nós precisamos lembrar, meus amados, que realmente o caminho para a santidade é difícil. Não é para qualquer pessoa com falta de fé. Quando eu falo não é para qualquer pessoa, não quero, porque é para todos, né? Ela vem para todos. O caminho de santidade, ele é difícil, mas ele é para todos. É totalmente possível aos homens, mas precisa, meus amados, o fato de querer. Então é aí que eu digo que não é para todos. Muitos não querem, muitos não se decidem, muitos ficam na dúvida, eles não querem buscar com toda a vontade, pela fé que eles adquiriram, ao reino de Deus. Então ela está exposta a todos, mas muitos não tomam a decisão, muitos não querem, muitos alimentam dúvidas dentro deles e assim perdem a oportunidade. Jesus no deserto, ele passou por 3 confrontamentos satânicos na área física, assim como o povo de Israel também passou, né, pela fome, pela falta de alimento. Mas quando ele foi indagado ali, ele respondeu, né, Mateus 4,4, ali ele responde, está escrito, não só de pão viverá o homem, como nós vimos lá em Deuteronômio, né, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele é tentado também na sua identidade. Satanás, ele coloca ele em xeque, além da identidade também, a sua paternidade. Veja a pergunta, se tu és filho de Deus, olha, se tu és filho de Deus. Já no segundo confrontamento na área divina, ele pede que Jesus se atire do pináculo do templo, porque ele, sendo filho de Deus, os anjos o guardariam. Mas ele respondeu da mesma forma, lá de Deuteronômio, Mateus 4,7 também, não tentarás o Senhor teu Deus. E na área espiritual também, ele faz uma tentativa de convencer Jesus a evitar a cruz, oferecendo o reino na terra, e tão somente prostrando me adorares. Ele fala dessa maneira. E veja que interessante, né, meus amados, aqui conhecimento a mais para vocês. Quando ele fala, né, este prostrares, nesse texto, é a palavra proskinel, que significa uma adoração momentânea, alguma coisa passageira. A ideia aqui não era a de abandonar a Deus, mas apenas de um aqui e agora. Era apenas um momentâneo, ele se prostrar, adorar, no original diz beijar a mão, é como costumam fazer no padre, no Papa, né? Beijar a mão do padre. Então era só isso que ele queria uma coisa momentânea. E aí Jesus o repudia de vez.
Lá em Mateus 4,10, né? Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Que dúvida! O diabo buscava ali aquele prazer para um momento apenas e assim colocar o filho contra o pai. Porque adoração é somente a Deus, meus amados. Nós precisamos entender isso. Lembre-se que a adoração ela tem que ser voluntária. Ela não é coercitiva. Adorar tem que ser voluntariamente, com amor. E com isso nós aprendemos que não podemos dedicar sequer um momento ao mal, sequer um momento ao maligno. Não podemos nos permitir vacilar. Porque por um momento apenas, sinto muito falar isso para vocês, mas por um momento apenas nós podemos colocar tudo a perder, tudo a perder. Como vimos, meus irmãos, Jesus ele vence o diabo sem confronto, sem se irar, sem se abalar. Jesus entendeu os princípios do reino ao ler a Escritura Sagrada. Nós também devemos entender usando simplesmente a palavra de Deus, que é e deve ser a nossa maior autoridade, usada no confronto às tentações pelas quais passamos, assim como fez Jesus. A palavra de Deus é mais do que suficiente para nos livrar, mas para isso nós temos que ter lá dentro de nós temos que ter o poder do Espírito Santo agindo dentro de nós, por habitar em nós. É desta maneira. Nós precisamos sim, nesse quesito, sermos imitadores de Cristo e não carregar em nós pecado algum. Nós precisamos nos revestir, meus amados, de toda a armadura de Deus, conforme ensina a sua palavra, Efésios 6. Nós precisamos viver a verdade divina em justiça, sendo conhecedor do Evangelho da paz. Nada diferente disso, tendo fé e vivendo em santificação, em oração e súplica, e mantendo em nós a palavra de Deus viva e atuante. Viva e atuante. É desta forma. Entendam, meus irmãos, que todo ser humano é tentado. Nós estamos aqui entrando no assunto número 3. Todo ser humano, ele é tentado. Todos somos tentados. Resistindo à tentação, é isso que traz a nossa revista. Então, se você ainda não foi tentado, você será. Não se preocupe, vai ser tentado. Esteja preparado apenas para repudiar esta tentação, porque independente de oração, independente de jejum, independente da leitura da palavra, a tentação virá. E negar esta realidade é até criar um bloqueio que impedirá que o céu trabalhe em seu favor. Entenda que todos fomos afetados pelo pecado e é devido a isto que precisamos da intervenção divina por nós. É devido a isso, nós todos fomos contaminados pelo pecado. O que deve ficar claro é que Jesus venceu a tentação como homem e por meio de 3 armas. Venceu como homem por meio de 3 armas: a oração, o jejum e a palavra de Deus, desculpem. E assim, é também desta forma que nós devemos estudar a Escritura. É desta forma que nós devemos nos debruçar sobre ela e usar este conhecimento para resistirmos às tentações. E tenham muito cuidado, porque existem falsos profetas relativizando o poder da palavra de Deus, pondo em dúvida a sua inerrância, pondo em dúvida a sua infalibilidade e o poder que a palavra de Deus emana. Nós temos muitos falsos profetas fazendo assim. Mas e aí, amor? Meus amados, desculpem. Eu costumo falar meus amados, meus amores, mas vamos lá, é dessa maneira mesmo. Mas e aí, meus amados? Você vai cair em tentação em algum momento? Ninguém pode dizer que sim, ninguém pode dizer que não. Agora, a pergunta que nos resta aqui: é pecado você ser tentado? Eu
acredito que nós já tenhamos, durante essa exposição aqui, respondido esta questão. Mas não, meus amados, não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Portanto, precisamos sim de rejeitar a tentação. Mesmo os crentes com a vida consagrada, nós já falamos, né? E a princípio, né, sem deixar brechas na vida, serão tentados. Sim, Cristo foi. Cristo foi tentado. Que brecha ele deixou? Não, Cristo foi. Então, por que que nós, crentes, seremos melhores ou seríamos melhores do que ele? Não, nós seremos tentados, sim. Jesus ali, ele estava consagrado e foi. E é isto, meus amados, que o maligno quer. Ele quer te tirar desta posição. Ele quer te tirar dessa consagração que você tem dentro de você. Ele tentou isso com Cristo. Como homem, Cristo resistiu e venceu. E nós, como homem, podemos resistir e vencer. Nós precisamos de ousadia. Nós precisamos de coragem para enfrentar o diabo. Hebreus 10, 19, né? Diz que nós temos que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Nós temos que ter intrepidez, é lutar pela nossa vitória, é lutar por isso. Vejam que interessante a fala de Lutero nesse contexto. Eu acredito até que tenha na revista da Escola Bíblica, a minha exposição não está totalmente como diz a revista, mas eu acredito que aqui tenha também alguma coisa sobre Lutero. Não posso dizer para os irmãos que os meus estudos se estendem bem além disto, né? Mas Lutero, ele fala assim, que é impossível você impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, ou seja, é impossível você impedir tentações, né? Mas você pode impedir, sim, que os pássaros façam ninhos na sua cabeça. Então você pode, sim, impedir que a tentação more no seu coração e que você viva ela. Entenda, portanto, meu amado, que em alguns momentos você terá, sim, pensamentos pecaminosos e maléficos. Não se julgue e nem se menospreze por isso. Isso faz parte da humanidade, da nossa humanidade. Quando eu falo humanidade nesse momento agora, eu não estou falando do mundo, eu estou falando da nossa humanidade. Vocês veem como o contexto do que é dito tem que estar bem intrínseco naquilo que nós queremos expressar, né? Da mesma maneira a palavra maçã, não é isso? Então entendam já dessa maneira. Faz parte da ação do pecado na carne onde nós habitamos. Isso faz parte. Então isso faz parte da nossa humanidade, né? Esta é a natureza pecaminosa humana, mas quando isto ocorrer, busque socorro na palavra de Deus, busque em oração, repudie este pensamento, eleve sua mente ao Senhor e Salvador, busque amparo na graça, meus amados irmãos, e na paz do Espírito Santo, que de fato deve habitar em você. Ele só não habita em você se você tiver aberto espaço para o pecado. Meus amados, jamais permita que estes pensamentos pecaminosos façam habitação no seu ser. Afinal, o seu corpo, este corpo aqui, ele é o templo do Espírito Santo. E nada além do Espírito Santo deve fazer morada em nós. Portanto, o pecado não está em ser tentado, mas sim em ceder à tentação. Que isso fique bem claro para vocês. Mateus 5:28 deixa bem claro. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, você olha uma mulher, olhou naturalmente. A partir do momento que você teve a intenção e mantém essa intenção, você já adulterou. É desta maneira. Simples, simples. O entendimento é muito básico e simples, é direto. Portanto, ao ver a beleza do pecado, você foi tentado.
Tá? Você foi tentado. Ao ver a beleza do pecado, você foi tentado. Eu vi uma mulher, a beleza do pecado, eu fui tentado. Mas ao alimentá-lo dentro de você, ao nós nos alimentarmos, ou permitir que ele seja alimentado dentro de nós, ao permitir que esse sentimento cresça em nós, ao manter em nós a intenção, aí nós estamos verdadeiramente pecando. Quando nós olhamos para uma mulher e intentamos algum pecado com ela, nós já estamos alimentando o nosso ser. Nós precisamos prestar muita atenção, nós já estaremos pecando. Lembre-se que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo fugirá de nós. Agora diz também, fica bem claro, lá em 1 Coríntios 6, 18 a 20, se vocês puderem, leiam, né? 1 Coríntios 6, 18 a 20, que nós devemos fugir do pecado. Porque o pecado, meus amados, o pecado ele tem um poder absurdo diante do corpo do ser humano, diante da influência que ele exerce dentro de nós. Então nós temos que fugir, nos desviar dele. Portanto, meus irmãos, nós aprendemos nessa lição que nós devemos resistir às tentações e aos pecados. Mas existe sim a possibilidade de que nós tenhamos fracassos pontuais, fracassemos. Existe sim. E se você não resistir e ceder à tentação, meu amado, não fique prostrado, não se permita abater. Nós vimos na aula passada o arrependimento, arrependa-se. Nós já ensinamos na aula de número 8. Reconhecer o erro e confessar o pecado, como nós já vimos e já sabemos, vai te restaurar. O que você não pode é ficar tendo recidivas. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Peca. Meus amados, não podemos. Provérbios 28, 13 diz assim, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, vejam bem, mas os que a confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Sendo assim, meus amados, abandone o pecado, pois sabemos que aquele que confessa e deixa, né, alcança a misericórdia. Portanto, meus irmãos, é possível sim vencermos a tentação quando nós mergulhamos na palavra, quando oramos, quando jejuamos, e assim fugirmos da tentação e do pecado. E assim nós fugiremos da tentação e do pecado, resistindo a ele, mantendo dentro de nós o Espírito Santo, que é o que nos dá força para isso, porque nós, por nós mesmos, somos fracos. O próprio Paulo fala isso. Amém? Terminamos a nossa aula de hoje, espero que não tenha ficado dúvidas. Qualquer dúvidas podem me perguntar no WhatsApp ou diretamente aqui nos comentários. Que Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa a cada um de vocês, e na próxima quinta nós estaremos novamente aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.